Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ensino da matemática dentro da BNCC, mas com ideias práticas de como você intervir e fomentar o conhecimento dos seus pacientes, dos seus aprendentes em consultório. Mas antes, deixa seu like, comente, compartilhe. Eu sou Virgínia Monteiro Cozinha, sou psicopedagoga, sou pedagoga de base, sou psicomotricista e estudante de neuropsicologia. E você, muito bem-vindo aqui. Vamos lá. O ensino da matemática, segundo a BNCC, ele trata-se não somente de ensinar os números, de ensinar a quantificar, mas ele trata-se de competências e habilidades. Eu estou aqui com a BNCC aberta na minha frente. E essas competências e habilidades é para que a criança perceba a importância que os números, que o raciocínio lógico tem na sua vida pessoal e na sua vida social. Ou seja, os números eles estão presentes para mim de forma comunicativa. Eu me comunico através dos números, assim como eu também me comunico através das letras. Nós estamos falando de placas de carro, estamos falando de horário, estamos falando de temperatura. Nós olhamos ali, né, para um relógio que está na cidade, que marca a hora e quantos graus naquele dia está fazendo. Nós estamos falando a respeito de. Peraí, deixa eu só desligar meu celular. Nós estamos falando a respeito de pesos, medidas, grandezas, comparações. Estamos falando de muitas coisas. Quanto você veste, qual é o tamanho que você veste, qual é o tamanho que você calça, qual é a sua altura. Então, são experiências que, ao longo da educação infantil, a criança terá para que ela desenvolva essas competências e habilidades que pertencem à matemática. Mas nós estamos falando de crianças com dificuldades de aprendizagem ou até mesmo crianças com descalculia. E na descalculia, nós estamos falando de crianças com grandes dificuldades no reconhecimento desses números, na grafia desses números e inclusive na sua representatividade. Por exemplo, se eu estou falando de uma criança cuja predominância de sua comorbidade seja uma deficiência intelectual ou transtorno da deficiência intelectual, segundo, né, a retificação do DSM-5-TR, então eu preciso entender que o ensino da matemática para essa criança precisa sair da abstração e se tornar concreto. Para que se torne concreto, eu preciso trazer atividades diferentes para que essa criança se interesse e compreenda quais são as competências e as habilidades que ela precisa ter dentro do raciocínio lógico-matemático. Quando a gente está falando de abstração, nós estamos falando sobre quando, por exemplo, você pensa em um número. Número 5. Acabei de falar o número 5. Você pensou na grafia do número 5, o desenho do número 5. Se eu te falar quantos objetos cabem no número 5, você sabe quantificar. Se eu te disser o que mais você pode me contar sobre o número 5, você pode me falar sobre antecessor e sucessor. Quem vem antes do 5, quem vem depois do 5. Você pode também perceber que o 5 ele vai mudando de carinha, né? Ele vira 15, ele se torna parceiro de muitos outros números, 25, 35, 45, 55 e assim vai. Ele se torna 500, ele se torna 5.000 e assim por diante. Mas você é capaz de ter essa abstração. Você sabe quanto é 1.000, quanto é 100, quanto é 10, qual número é maior, qual número é menor, qual valor é maior, qual valor é menor. Mas até nós chegarmos nessas competências e habilidades totais do raciocínio lógico-matemático, antes precisamos falar de habilidades preditoras. Eu tenho um material aqui comigo, eu vou mostrar a capa dele, mas depois eu prometo que eu faço a foto dele lá no meu Instagram para que vocês possam printar, né? Esse material, ele é uma forma de aprender a matemática de maneira divertida. Ele tem ilustrações coloridas, diversificadas, sobre habilidades preditoras. E as habilidades preditoras desse material estão aqui na capa. E muito mais. Como, por exemplo, noções de direção, quantidade, posição e sentido, grandezas e medidas, formas e assim por diante.
Então, eu preciso compreender quais são essas habilidades preditoras também da matemática, para que eu consiga fazer com que a minha criança avance no seu raciocínio. Aqui na minha mesa tem uma série de coisas que eu utilizo aqui em consultório e que me ajudam a ter certeza de que eu estou trabalhando as habilidades preditoras e não somente a forma formal, horrível essa frase, né? Mas não somente o modo formal da apresentação da matemática, que é centena, dezena e unidade, milhar, centena, dezena e unidade, ou arme e efetue, que é quando a gente faz com que a criança coloque a continha em pé e aí a criança consiga fazer então esse raciocínio. Muitas escolas trabalham com diferentes tipos de material. Os materiais, por exemplo, tem malha, tem material dourado, outros tipos de materiais que vão fazer com que a criança desenvolva essas competências e habilidades. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é sempre isso. Em consultório, nosso papel é tentar entender o que não foi consolidado. Esse é o nosso primeiro passo, antes de qualquer coisa. Preciso entender aquilo que a criança não compreendeu. Então, eu preciso de materiais que antecedem o ensino formal da matemática na sala de aula. Então, enquanto vocês estão aqui, ó, fomentando o raciocínio dessa criança, fazendo com que essa criança aprenda cada vez mais, raciocine, pense por si mesmo, torne-se autônoma no seu pensamento, na escola, ela está trabalhando os aspectos formais do ensino da matemática. Então, uma das coisas que eu trabalho muito aqui em consultório, agora a gente vai para a prática, tá bom? É o uso do Tangram. O Tangram, ele traz uma série de atividades, uma série de imagens. E essas imagens, elas serão trabalhadas com as peças do Tangram. Estou mostrando um para vocês super simples, tá bom? Poucas peças. E com essas peças, a criança vai escolher qual imagem ela deseja fazer, deseja realizar, para que ela possa, então, trabalhar o seu raciocínio lógico. Quando eu estou falando de Tangram, eu estou falando sobre uma criança que precisa experimentar. Ela não vai apenas encaixar peças, mas ela precisa raciocinar. Ela precisa resolver problemas e encontrar a solução para que essas peças soltas tornem-se a figura que está à sua frente. Então é muito simples para nós adultos, mas para a criança trata-se de experiências. Ela vai tentar. Você estará ao lado, você vai dar apoio para que ela não desista frente a um obstáculo. E eu não estou falando de crianças tão pequenas. Aqui em consultório, como vocês sabem, eu trabalho com crianças até os 14 anos. Atualmente, né? Até os 14 anos. Até o ano passado eram crianças com 12 anos de idade. Outra forma do ensino da matemática, uma forma muito gostosa, muito tranquila. Trabalhe com números avulsos, impressos, para que vocês possam brincar de quantidade, números e quantidades, antecessor e sucessor. Coloque ali no chão para que você possa fazer uma sondagem matemática. Deixa eu saber até que número essa criança consegue nomear e identificar. Deixa eu entender se, quando se trata de números e quantidades, até que número essa criança consegue compreender qual é a relação com a quantidade daquele número. E também aqui na minha mão nós temos até o número 31. Tem alguém aqui que está invadindo uma figurinha que não era daqui. 31 números significam o nosso calendário. E quando a gente está falando de 31 números, nós estamos falando sobre o calendário. E o calendário, ele é algo importante a ser trabalhado em consultório, porque ele, na verdade, é uma questão de posição. Onde eu me encontro no espaço, no tempo, que dia é hoje, o que está acontecendo lá fora, se está nublado, chuvoso, qual o dia da semana, qual o número do mês, quantos meses tem o ano e assim por diante. Saindo dessa questão que nós estamos falando aqui, nós também podemos brincar com nossa criança com um material como esse daqui, da Fisher-Price. Me dá muita dó porque vocês estão vendo ao contrário, né? Mas depois prometo que vai estar tudo aqui no link, tá bom? Tudo certinho para que vocês possam acessar o material, quem sabe até adquirir. Esse material da Fisher-Price, ele traz animais da floresta animado para brincar com você.
Que tal encontrar cada um deles nas páginas deste livro colorido? Com este primeiro livro de Procurar e Encontrar, você aprenderá a identificar animais e muitas brincadeiras. Então, dentro desse livro, nós temos uma história para cada bichinho. Está marcado porque tem uma criança que parou aqui. E aí, na floresta, a gente tem, por exemplo, nessa página aqui, a história sobre o camaleão. E a história sobre o camaleão vem trazendo algumas pistas durante a história. E o que nós estamos trabalhando aqui? Quantidade, cores, classificação, pareamento de cores. Estamos trabalhando figura-fundo, habilidades de raciocínio lógico. E essas habilidades são importantes para o ensino da matemática. E aqui dentro deste material, que eu acabei só apresentando para vocês e não folhei junto com vocês, nós encontramos diversos tipos de habilidades, como, por exemplo, antecessor e sucessor, que eu mencionei, crescente e decrescente, treino para a adição. Tá vendo que é uma preparação para a adição? Quantas joaninhas você vê na figura, quantas borboletas, quantas maçãs, quantos morangos. Tem mais maçãs, mais morangos, mais borboletas, mais joaninhas e assim por diante. Então, nós precisamos entender essas habilidades preditoras, porque assim a nossa atividade em consultório fica muito mais divertida. E aí, quando vocês trabalharem em consultório, procurem sempre trabalhar 3 habilidades por sessão, juntamente com o jogo que você coloca lá no início e com o jogo que às vezes você colocará no final, se sobrar tempo. Trabalhando 3 habilidades por sessão, você com certeza vai conseguir entender quando aquela criança consolidou aquela habilidade. Então, olha, não preciso mais trabalhar noções de direção. Não preciso mais trabalhar lateralidade. Não preciso mais trabalhar formas geométricas. Não preciso mais trabalhar números e quantidades. Você vai conseguir entender o quanto essa criança avançou e o quanto você pode parar de trabalhar essa habilidade e passar para habilidades seguintes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo falar sobre habilidades preditoras, tanto na escrita quanto na matemática, para que assim a gente tenha certeza de que nós estamos aparando todas as arestas, sabe? Trabalhando todos os lados, todos os pontos. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele seja útil para o seu dia a dia. E se você souber de alguém que necessita disso, por favor, compartilhe. Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!